Bom dia, boa tarde, boa noite aí os meus alunos do segundo ano de enfermagem. Eu gostaria de dar alguns avisos a vocês inicialmente. A nossa disciplina de semiologia e semiotécnica finalizou a parte teórica, ok? E aí hoje a gente vai dar continuidade na próxima disciplina, que é a saúde do homem. Então, pessoal, as aulas práticas que faltou a gente fazer, a gente vai estar agendando aí quando retornar para a escola no laboratório. Então, quando a gente voltar, vocês vão ter essas práticas, ok? Então, hoje o tema, que é a primeira aula de saúde do homem, é sobre política nacional de atenção integral à saúde do homem. E as consequências desse comportamento no homem, de acordo com geração em geração, muitas vezes são implicadas na replicação acrítica de determinados condicionamentos e comportamentos para a saúde e o bem-estar deles, de mulheres, crianças e a própria comunidade. Então, meninos, os homens eles são educados para responder às expectativas sociais de modo proativo, em que o risco que ele considera é algo a ser evitado, mas sim superado. Então, a noção que os homens têm de autocuidado, ele muitas vezes dá lugar a um estilo de vida autodestrutivo, porque ele fica mais vulnerável às condições da sociedade. Então, nessa figura à direita, mostra a quantidade de homens e mulheres que buscam serviço de saúde. Então, o que a gente observa? Essa barra de cor azul representa os homens e a barra de cor amarela representa as mulheres. Então, o que a gente observa nesse gráfico? Que as mulheres elas buscam mais o serviço de saúde 2 vezes mais que os homens. Então, infelizmente, isso ainda acontece hoje na nossa sociedade. O homem ele tem uma ideia de que ele é forte, de que ele não vai adoecer, de que a doença é um sinal de fragilidade e que os serviços de saúde, na cabeça deles, são exclusivamente para as mulheres, para a criança, para idoso. É como se os homens eles não considerassem o espaço de saúde como espaços também masculinos. E os serviços de saúde eles não consideram que eles fazem parte dos sujeitos de cuidado. Então, a gente só consegue entender essa compreensão quando a gente procura estudar as raízes históricas da construção social dos modelos de masculinidades hegemônicas que são fundamentais para a gente lidar com esse fenômeno e conseguir entender essas dificuldades de acesso, dificuldades de gênero, várias dificuldades culturais, sociais, que esses homens se deparam no serviço de saúde. Essa figura representa duas datas importantes na nossa história para o desenvolvimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, na década de 1990, a saúde do homem ele torna-se uma pauta internacional em 2 acordos de reconhecida importância, que foi o primeiro, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que foi realizada aí na cidade do Cairo, no Egito, em 1994, e teve um outro momento histórico, que foi a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, que foi realizada na cidade de Pequim, na China, em 1995. Esses dois documentos, esses dois fatos históricos, eles apontam a necessidade de incluir os homens e suas especificidades, ou seja, as suas necessidades, nas políticas de saúde pública. Em ambos os documentos, discute-se a saúde e os direitos reprodutivos e sexuais uma perspectiva de promoção de igualdade de gênero, reconhecendo-se que as relações de poder entre homens e mulheres são desiguais. E com isso é lançado as bases para o consenso internacional de que devem existir melhores indicadores sociais
tanto na saúde do homem, quanto na saúde da mulher, quanto na saúde da criança, e no qual eles podem ser alcançados pelos homens a partir do momento que se inserem esses homens na esfera do cuidado, migrando da condição de sujeito genérico, sujeito invulnerável, sujeito fraco, para a condição de sujeito de cuidados e de direitos. Já essa figura vai representar a taxa de mortalidade por neoplasias, que é o câncer, que é o tumor, em homens por faixa etária. Então, a gente vai considerar aí de 20 a 59 anos de idade. Por exemplo, a faixa de cor azul vai representar a neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões. Já a faixa de cor vermelha representa a neoplasia maligna do estômago. E a faixazinha aí de cor verde representa a neoplasia maligna do esôfago. Então, pessoal, o que a gente consegue entender? Que nessa primeira parte do gráfico aqui, ó, a gente vê que entre homens de idade de 20 a 29 anos, quase não foi registrado aí, ou quase nada, sobre neoplasia. Quando a idade avança, ó, entre 30 a 39 anos, a gente já consegue ver aí 1% dos casos. Quando a gente vê que a idade chega a 40 a 49 anos, ó, vai aumentando mais ainda o índice. 50 a 59 anos, dispara. Então, a gente tem aí, ó, 30% dos homens com neoplasia dos brônquios e pulmões, dessa faixa azul. Nós temos na faixa vermelha aqui, ó, de 18%. Nós temos as neoplasias malignas do estômago e 20% aqui as neoplasias malignas de esôfago. Então, o que a gente consegue ver? Que os homens, no qual, né, a gente deve ter uma maior atenção devido às neoplasias, por exemplo, que é uma das maiores causas também de internação, é nessa faixa etária aqui, ó, de 50 a 59 anos. Já esse outro gráfico, a gente consegue visualizar uma distribuição percentual de suicídio entre homens, né, segundo o sexo. Então, a gente tem aí, isso foi um estudo de Campinas, em São Paulo, entre 2010 a 2017. Então, a gente tem aí o gênero masculino, no qual a gente observa aqui, ó, o maior índice aqui de 62,1%, com a maior causa de suicídio nos homens. É o enforcamento, ó, uma das maiores causas aí. Aí depois vem, na faixa vermelha, 11,8%, armas de fogo. 10,8%, a gente tem autointoxicação e envenenamento. Aí nós temos aqui, ó, 7,5%, cair de algum local, né, levar uma queda, que também a pessoa se jogar num prédio é considerado um local elevado. Aí nós temos 4,3% aqui na faixa verde, qualquer outra causa, e 3,5% objetos cortantes, penetrantes, né? A gente encontra aqui também. Ok? Das mulheres, comparando, ó, por exemplo, a questão do enforcamento é muito maior em homens do que em mulheres. Então, a gente vê que o percentual aqui nos homens está muito maior do que nas mulheres. Então, a gente observa que o índice de suicídio, dependendo da causa, né, a gente consegue até ver que é maior nos homens do que nas mulheres. A única causa aqui que a gente vê que está menor no homem é jogar de um prédio, né, se jogar de algum parapeito. Então, a gente vê que nas mulheres é maior o índice, ok? Aqui nós temos um gráfico mostrando o número de internações devido às doenças cardiovasculares em homens, de acordo com a faixa etária no ano de 2015. Essa faixa de cor azul vai estar representando a insuficiência cardíaca. A de cor vermelha é o infarto agudo do miocárdio. Então, o que a gente consegue observar? Que a idade entre 50 a 59 anos é a idade de maior risco para desenvolver as doenças cardiovasculares em homens. Já se a gente comparar com a idade de 30 a 39 anos, a gente consegue ver aqui, ó, que o número é bem menor. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a importância da prevenção nessa faixa etária aqui de 30 a 39 anos, para poder prevenir um risco futuramente.
Então, cabe justamente à equipe de saúde, à equipe de enfermagem, todos trabalhando em conjunto para promover uma qualidade de vida, para poder promover um bom funcionamento desse organismo, desse homem, né? Ajudá-lo, ele orientar as medidas de prevenção para que ele consiga minimizar os riscos possíveis aí quando ele chegar na idade de 50 a 59 anos. Já esse outro gráfico, ele mostra os tipos mais recorrentes de morte entre homens por câncer, né? Qual o câncer? Ele afeta vários órgãos. Então, o principal aí é a próstata, tá? Em homens. Em torno aí de mais de 1.216% aí de pessoas atingidas. Então, nós temos aí a segunda causa, traqueia, brônquios e pulmão, principalmente para pessoas que fumam, né? Um grande risco. Nós temos aí o estômago, cavidades orais e, por último, o esôfago. Então, o que é que isso significa? Que a prevenção do câncer de próstata faz parte de uma orientação, de um objetivo integrado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Tá? Então, nós, como da área da enfermagem, nós temos que orientar esse homem, os exames que ele deve realizar, a prevenção, promover a qualidade de vida para ele, para que ele não desenvolva quando ele chegar numa idade avançada, ou pelo menos, pessoal, diminuir o risco dele desenvolver, por exemplo, um câncer de próstata. Então, é conhecer realmente as diretrizes, a política, tá? E esses objetivos importantes. E aí fica aquela pergunta, por que os homens, sabendo que existe o serviço de saúde, sabemos que a gente hoje tem um posto de saúde em cada comunidade, em cada localidade, sabemos que tem os hospitais, então por que os homens, uma boa parte deles, não se cuidam e não procuram serviço de saúde? Primeiro ponto que eu já falei até no início da aula, estereótipos de gênero, né? Então, o homem, ele considera ser, né, um ser que não é fraco, que é um ser forte, que é um ser provedor, que é um ser que não precisa procurar o serviço de saúde. É como se essas características que ele se considera já tivesse se enraizado na cultura dele. Outro ponto, medo que descubra doenças. Então, muitos homens não buscam o serviço de saúde, né? Não buscam aquele posto de saúde, porque ele tem medo que o médico vá avaliar, vá fazer exame físico, vá pedir exames, né? Ou até mesmo o enfermeiro também, avaliar aquele homem. E de ele acabar descobrindo que ele tem, por exemplo, um câncer de próstata, que ele tem alguma outra doença. Então, por isso que muitos deles não buscam serviço de saúde, não buscam realizar os exames principais de acordo com a faixa etária. Outro ponto é o papel de provedor. E esse papel de provedor significa aquele homem que trabalha, que traz sustento para dentro de casa. Então, muitos acreditam que o único papel exclusivo deles é trazer dinheiro para dentro de casa, trazer a comida para dentro de casa. E não necessariamente precisam procurar o serviço de saúde, porque muitos acreditam que esse tipo de atendimento é somente para mulheres. Pessoal, outro ponto super importante aí é a questão das barreiras de comunicação, né? A inadequação do serviço de saúde. Pessoal, o serviço de saúde ele tem um papel fundamental envolver esse homem no plano de cuidados de enfermagem, certo? Orientando a ele, realizando educação em saúde, identificando os riscos, identificando os fatores condicionantes que levam a ele a não buscar o serviço de saúde. Então, nós precisamos trabalhar aqui as barreiras de comunicação. Saber se comunicar com o paciente, saber orientar. Se ele vai para um serviço de saúde, a gente tem que pegar aquela oportunidade que ele está ali e orientar ele. Então, isso faz parte aí da educação em saúde e enfermagem.
Horários de funcionamento, tem também essa questão, né? Nem todos os postos de saúde, por exemplo, trabalham à noite, tá? Então, como eu falei, a questão do papel do provedor. Muitos homens trabalham fora, têm o seu trabalho lá, e não conseguem sair para poder ir para o atendimento no posto, devido ao horário de funcionamento. Dificuldades de acesso a gente encontra também, que é um dos pontos aí também que a gente vê, que é a questão daquele homem não conseguir se deslocar, não conseguir ir até o posto. Ou muitas vezes ele está localizado em uma comunidade, no qual essa comunidade não tem um posto de saúde. Então, isso dificulta o acesso a ele. Outro ponto importante é a questão do atendimento, né? A demanda ser tão grande de tantas pessoas, né, que acaba que ele não tem esse acesso, isso dificulta. Então aqui são algumas barreiras, pessoal, são alguns problemas, né, desafios que a gente encontra aí nessa política nacional do homem. Então aqui nessa figura a gente consegue entender de quando o homem não tem o autocuidado, ele não busca se autocuidar, ou que ele não tem conhecimento, ou que ele não recebeu essas orientações por algum profissional de saúde, ele vai gerar o quê? Uma ideia de vulnerabilidade, de que ele não vai adoecer, de que ele é forte, de que ele não vai pegar doença nenhuma. E com isso, pessoal, com essas duas ideias, vai ter o quê? Ele não vai procurar o serviço de saúde. E, consequentemente, o que vai acontecer? Um aumento dos índices de morbimortalidade em homens, que aí, como eu mostrei no slide anterior, né? Eu mostrei que um dos grandes índices aí de câncer, por exemplo, é o câncer de próstata, que pode ser evitado sim. A gente consegue minimizar os riscos, por exemplo, quando a gente orienta esse homem quanto às medidas preventivas, como também a morte aí de homens, como a gente viu, de doenças cardiovasculares, que são doenças também evitáveis. Mas cabe o papel da enfermagem aqui, nessa orientação, para que ele consiga aumentar a busca por serviço de saúde e fazer melhor uma adesão a algum tratamento ou sugestão aí de autocuidado. Então aqui nós temos que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela surgiu em 27 de agosto de 2009. Então ela trouxe no âmbito do Serviço de Saúde Único, que é o SUS, a Política Nacional de Integração à Saúde do Homem, que considera que a população masculina ela apresenta altos índices de morbimortalidade, que isso a gente considera como problema de saúde pública, que foi como a gente viu. Altos índices aí de câncer, né? Altos índices de doenças cardiovasculares e vários outros motivos aí de risco de mortalidade. Então, pessoal, a Política Nacional de Saúde do Homem, ela reconhece a necessidade de identificar os elementos psicossociais que vão acarretar a vulnerabilidade da população masculina e também evidenciar os principais fatores que geram essa morbimortalidade e desenvolver uma estratégia de atenção integral à saúde. Porque a gente acredita que muitos agravos, né, muitos problemas, eles conseguem ser evitados. Caso o homem ele busque as medidas de prevenção primária no serviço de saúde, né, isso com regularidade. Então, antes das pessoas desenvolverem aí, né, a política nacional, foi feita uma estratégia para poder identificar os principais agravos de saúde nos homens, de acordo com a faixa etária de 20 a 59 anos, né, a partir de 2009, que considerava que os homens eles representam 41% da população total no Brasil. E aí, pessoal, foi feita essa coleta dessas informações, que acreditou-se, né, e viu nesse estudo que os homens em geral eles só acessavam o serviço de saúde por meio da atenção especializada, quando o agravo já estava muito avançado, ou seja, quando ele já estava com a doença mais crônica. E a partir disso foi desenvolvido estratégias e ações
para incentivar as medidas de prevenção e promoção à saúde e também a melhoria do acesso, né, melhoria do acesso de qualidade na atenção básica. Então, essa política nacional de atenção integral à saúde do homem, ela vai ser regulamentada por meio de um outro anexo, número 2 da Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, que considera que as normas são importantes dessa política e vai envolver a qualidade, a saúde da população masculina em linhas de cuidado, que com isso vai resguardar a integralidade desses cuidados, dessa ação integral, a atenção, né, essa atenção à saúde do homem. E essas linhas de cuidado também envolvem a equipe de enfermagem, primordial para que consiga desenvolver essa integralidade nas ações de saúde. Então, pessoal, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela está alinhada à Política Nacional de Atenção Básica, visando estratégias de humanização de acordo com os princípios do SUS e, consequentemente, fortalecendo ações e serviços em rede e cuidados em saúde. A atenção básica é um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que vai fazer com que esse homem, né, com que essa família, ela tenha promoção, proteção, prevenção de agravos, trabalhar o diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e conseguir desenvolver uma política integral, visando a autonomia dessas pessoas e conseguindo também identificar os determinantes e condicionantes de saúde. Por isso, é como eu falei, a Política Nacional de Atenção Básica está interligada diretamente à Política Nacional de Saúde do Homem. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela tem como foco principal a idade. Ela identifica grupos prioritários, por exemplo, o grupo de 20 a 59 anos. A ênfase maior nessa idade em homens é o trabalho de prevenção, promoção e proteção básica à saúde masculina. Trabalhando a prevenção, nesse homem, a gente consegue minimizar os impactos, diminuir os riscos para ele desenvolver uma doença futuramente quando ele estiver numa idade mais avançada. Nós temos também, na política do homem, uns eixos principais. O primeiro é o acesso e ao acolhimento. Como eu falei, nem sempre os homens eles conseguem ter esse acesso, mas um dos papéis primordiais aí é a equipe de enfermagem orientar os agentes de saúde para estar realizando, por exemplo, uma busca ativa de homens, né? Divulgar estratégias como cartaz, folders, criar rodas de conversa e acolher esse homem, né? Acolher esse homem, aproveitar essa oportunidade que ele está no serviço de saúde e realizar, assim, a educação em saúde. Outro eixo seria aí a saúde sexual e saúde reprodutiva, orientando também esse homem, né? Deixando ele se expressar, sua vontade individual de planejar uma família, de ser pai, né? Então, a gente consegue identificar os aspectos vulneráveis que muitas vezes eles apresentam. Orientar, por exemplo, quanto aos métodos preventivos, fazer com que esse homem ele participe dessas consultas de enfermagem. E aí o técnico também tem um papel fundamental, como eu falei, orientar os métodos contraceptivos, né? Orientar a questão das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Outro ponto é a paternidade e cuidado, ou seja, envolver esse homem de forma ativa durante todo o processo gestacional da sua esposa, por exemplo, da sua companheira, envolvendo ele no pré-natal, no parto, no puerpério, nos cuidados com o filho, fazendo com que ele crie mais vínculos fortes e saudáveis com o seu filho, né, com a sua família. Então, desenvolver isso nele é super importante. Outro ponto é a prevenção de violências e acidentes. Porque muitos pensam que violência é um problema social
né? A gente sabe disso, mas que essa violência não tem a ver apenas com a justiça e a polícia. É um tema muito complexo. E essa violência traz muitas vezes, né, essa consequência física e psicológica para o bem-estar, não apenas da pessoa envolvida, mas a pessoa que também está sendo agredida. Quinto ponto, né? Quinto eixo, doenças prevalentes na população masculina. Então, muitas vezes os homens, eles ficam mais expostos aos riscos. E eles procuram menos o serviço de saúde, como eu falei, né? Eles muitas vezes não têm acesso, ou porque não quer mesmo procurar. Eles negam esses processos de adoecimento envolvendo questões culturais, questões de gênero. Por isso que é importante que a equipe de enfermagem ela consiga identificar as doenças mais prevalentes no homem, como problemas respiratórios, problemas como AVC, infarto, né, problemas cardiovasculares e doenças não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Então, trabalhar nesse homem essas doenças, fazendo com que ele tenha autonomia durante esse processo de cuidado. Então, o objetivo geral da política do homem é facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, contribuindo para reduzir as causas de morbidade ou causas de mortalidade, e atuando principalmente nos aspectos socioculturais desse homem. A política também apresenta alguns objetivos específicos que são prioritários na saúde do homem. Por exemplo, primeiro, acesso da população masculina ao serviço de saúde hierarquizados nos diferentes níveis de atenção e organizados em rede, possibilitando melhoria do grau de resolutividade dos problemas, ou seja, garantir o acesso desse homem, garantir a qualidade na atenção integral, qualificar os profissionais, promover ações integradas de acordo com os órgãos governamentais. Nós temos aí o segundo ponto, articular-se com as diversas áreas do governo, né, como eu tinha falado, envolver aí os órgãos governamentais, envolver o Estado, o nível federal, o nível municipal. Terceiro ponto, informações, orientações à população masculina, né, sobre como obter os hábitos mais saudáveis, desenvolver essa prevenção, tratar os agravos se tiver, as enfermidades. Então, isso faz muito papel, né, da enfermagem. O ponto 3 aqui é fundamental, né? Então, a gente trabalha muito isso aqui no posto de saúde, realizando rodas de conversa, captando esse homem, identificando os problemas, né? E trazendo também um tratamento adequado, uma prevenção. Quarto ponto, captação precoce da população masculina, né? Em relação a identificar as doenças que esse homem tem, tá? Então, isso aqui faz parte também dos agentes de saúde, dos enfermeiros, dos técnicos, identificar os problemas que esse homem tem ou que ele pode desenvolver e se tornar mais grave. Capacitação técnica é fundamental, né, para conseguir atender o homem. Então, o primeiro ponto aí é entender os objetivos dessa política, para que a gente consiga botar em prática esse conhecimento. Ponto 6. Disponibilidade de insumos, equipamentos, materiais educativos. Isso aqui também é fundamental, né? Que o Estado, que o município, ele consiga fornecer os insumos, os equipamentos adequados para que a gente consiga realizar um bom atendimento. Sétimo ponto. Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e avaliação contínua do serviço de desempenho dos profissionais. Isso aqui é muito importante. Inclusive, nós temos aí o Ministério da Saúde, ele faz um monitoramento, né? Ele identifica aí os problemas, ele tenta trazer soluções. Então, a gente já vê aí em vários serviços de saúde, como posto, por exemplo, muito controle de qualidade. Oitavo ponto, elaboração e análise de indicadores. Então, esses indicadores aqui são muito importantes, né? Sabendo aí quais são os aspectos culturais, sociais, políticos, que trazem essa vulnerabilidade do homem ao acesso ao serviço.
Então, nós temos aqui dois princípios da política do homem, que o primeiro é universalidade e equidade, que tem tudo a ver com os princípios do SUS. Então, nós temos aí ações e serviços de saúde voltados à população do homem, abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos, né, como eu havia falado. Outro ponto é humanização e qualificação, né? Você conseguir receber esse homem, você garantir essa promoção de saúde, promover os direitos dele de acordo com os princípios éticos e socioculturais. Outro princípio seria a corresponsabilidade. A responsabilidade da saúde não é somente do próprio homem, né, realizando o autocuidado, mas sim das diversas áreas do governo. E aí, como eu falei, a gente tem aí o nível federal, municipal e estadual, como também a sociedade de forma geral. Orientação seria outro princípio, né, como a gente já tem falado, que tem a ver com a prevenção, proteção, tratamento, recuperação, orientar a comunidade, orientar a família, né? Não orientar somente o homem, mas orientar a esposa, orientar a companheira, orientar os filhos, trazer essa educação em saúde com mais ênfase aí nos serviços de atenção básica. Nesse slide, a gente consegue perceber as responsabilidades institucionais. Então, a gente tem aqui ao nível federal, nível de União, Ministério da Saúde, ele tem como papel básico coordenar o processo de construção dessas diretrizes nacionais de atenção à saúde do homem e estabelecer os protocolos assistenciais, que também tem parceria com o Estado e município. Nós temos aí o Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, que é elaborar e pactuar, no âmbito estadual, protocolos também assistenciais de acordo com as diretrizes nacionais, apoiando os municípios. E nós temos os municípios, através das secretarias municipais de saúde, implantar os protocolos assistenciais, de acordo sempre com as diretrizes nacionais e estaduais. Então, a gente vê aí os três entes federativos, né, Estado, município e nível federal, interligados, integrados em um só objetivo, promover e integrar a saúde do homem. Então, nós temos as linhas de ação, né, como eu havia falado, que é envolver toda a atenção básica, de acordo com a estratégia de saúde da família, trazendo treinamento, capacitação à equipe de saúde, captando esse homem, atraindo ele para o serviço de saúde, né, nos diferentes espaços da comunidade, e reconhecer as suas fragilidades, reconhecer e desenvolver essa promoção à saúde. Reconhecer também a sua idade, a sua condição socioeconômica, o local de moradia, a raça, se é uma pessoa que tem problemas físicos ou não, mental, orientação sexual, identidade de gênero, né? E desenvolver campanhas, pessoal, que a gente consiga integrar esse homem nos cuidados de saúde. Os serviços de saúde, sejam eles a nível primário, como posto de saúde, seja a nível secundário, como UPA, né, hospitais, seja nível terciário, quaternário, seja qual for o nível de saúde, os serviços eles precisam desenvolver as diretrizes que envolvam esse homem, que envolvam esse cuidado de forma universal, integral, que tenha equidade no acesso, preservando a autonomia das pessoas, né? Preservando o autocuidado e fazendo com que esse homem ele tenha um acesso a esse serviço de saúde, a essa informação, porque é um direito dele, com esse olhar diferenciado para a população masculina. Então, aqui a gente já encerra a nossa aula sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, e a gente consegue perceber a importância do papel da enfermagem como um todo, né? Envolvendo aí os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, trazendo sempre a promoção da saúde e a prevenção das doenças e outros agravos de saúde, tá?
E aí a gente consegue minimizar os impactos, diminuir os riscos, que a nossa função é fazer educação em saúde. Promover hábitos saudáveis, orientar esse paciente como é que ele consegue adquirir hábitos mais saudáveis, de acordo também com a sua condição financeira, descobrir motivação, orientar ele, oferecer gatilhos para que ele consiga se motivar, para que ele consiga entender os determinantes do seu comportamento que pode levar a um agravo em saúde, né? Então, pessoal, a enfermagem, ela desenvolve um papel extremamente importante nesse processo desmistificador, né, de que o homem, ele não é forte 100%, ele não precisa deixar de chorar. Então, o homem, ele é um ser frágil também, tá? E ele precisa de ações educativas, ações de promoção da saúde. Consequentemente, a gente tem que estar também disponível para esclarecer dúvidas, tá? Fazer com que ele consiga esse autocuidado, orientar ele. Então, isso cabe muito o papel da enfermagem. E aí, meninos, quando vocês estiverem já fazendo o estágio de vocês comigo lá no posto, a gente vai ver isso aqui na prática, a gente vai conseguir realizar essas educações em saúde de várias formas, né? Várias estratégias, trabalhando também na captação dos homens para os serviços, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem falar comigo.